Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. E vamos que vamos. Grande, ó, o professor Mitidiero já entrou aqui, já vou fazer o convite e aí a gente já... E aí, meu Salve, amigo, grande! tranquilo? Tudo bom, meu velho? Beleza? Bom te ver, cara. Pô, também, fazia tempo, hein? Essa Pá, pandemia aí. é verdade, é É. verdade. Vi umas lives suas aí, vi a live que você fez com o Fred e tal, mas aí fica só assistindo, né? Eu vi as tuas também, cara. Tamo aí, né? É, Acho que agora agora, vai esse ficar um mundo tempo. virtual. Mas é bom também, né? Dar uma variada aí. Depois, acho que ano que vem vai voltar aí a normalidade, né? Vamos ter que esperar, Vai dar tudo certo, né, cara? Vai dar tudo certo. sem dúvida. Bom, deixa eu te apresentar aqui brevemente. Hoje a gente vai estar com o professor Daniel Mitidiero, que é pós-doutor pela Universidade degli Studi de Pavia, na Itália, doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, aonde ele é professor associado de Direito Processual Civil. E é, além de tudo isso, advogado e um grande estudioso, né? Tem muitas obras. Inclusive, imagino que a sugestão, né, do nosso tema de hoje foi por conta da obra das Cortes Superiores e Cortes Supremas, né, do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. É a obra mais recente, Daniel? Não, essa já é de 2013, mas eu sugeri porque é uma decorrência dela. Enfim, é uma que vai sair agora em setembro, Daniel, Ah, você que é está sobre fazendo. reclamação. As... Mas é uma decorrência, tu tem razão, porque ela tem uma ligação lá na origem que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. E você vai lançar um livro de reclamação. De reclamação, cara. De reclamação. Bacana, hein? É um tema diferente, quer dizer, é um tema clássico, né, entre nós, enfim, que o pessoal gosta de estudar, mas eu resolvi fazer um recorte muito específico, justamente por conta desse livro de cortes aí, porque o meu objetivo é analisar a reclamação na perspectiva do Supremo e do STJ, e especialmente no que tange ao sistema de precedentes que o Código trouxe. Né? Então, não analisar a reclamação como um todo, como, por exemplo, tu fizeste com as ações constitucionais, todo o frame, por assim dizer, do tema, mas focar especificamente em uma questão ligada ao cabimento da reclamação nas Cortes Supremas. E aí o livro de 2013 é um livro que acaba, por assim dizer, sendo o spec, né? A primeira premissa do meu raciocínio. Ah, interessante. E Daniel, uma pergunta aqui que me chama a atenção. Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada no final do dia, mas hoje a gente deve falar reclamação. É um erro continuar falando reclamação constitucional. A questão da nomenclatura não é um dos mais relevantes, mas o ideal, você vai lançar o teu livro como reclamação só, sem o condicional. Reclamação. Reclamação. Eu vou falar sobre reclamação. O nome do livro é Reclamação nas Cortes Supremas. Tu vai receber assim que sair o livro. Eu acho que sim. O que aconteceu é que durante muito tempo, né, como o pessoal sabe, a gente tinha dúvidas sobre o que era a reclamação, né? Pô, a reclamação é uma ação, é um incidente, o que é um recurso. Afinal de contas, onde é que está prevista a reclamação? Como a gente sabe também, lá na origem não tinha nenhuma previsão, não tinha nenhum texto que dissesse, olha, está aqui a reclamação, foi uma construção do Supremo, daí é que acabou aparecendo para o regimento interno, e daí foi para a legislação e depois para a Constituição. Então, o que mais ou menos acontece é que eu acho que o pessoal gostava de frisar essa ideia de que reclamação constitucional para dizer, olha, já não é mais aquela reclamação que se confundia um pouquinho com a correição parcial, não tem nada a ver com aquele regime administrativo que se esboçou inicialmente. Então, eu acho que essa ideia de reclamação constitucional marcou uma época importante, né? Dizer, olha, a reclamação
como um remédio jurisdicional ligado ao controle da competência, ligado ao controle da eficácia das decisões, e está previsto na Constituição. Então, olha, não vão mais confundir as coisas. Mas, sinceramente, eu acho que hoje dá para a gente falar simplesmente reclamação. Não sei o que tu acha. Eu também, eu mudei meu CPC, eu falava antigamente de reclamação constitucional, e aí eu comecei a perceber, até porque eu sei que a gente vai acabar discutindo mais incisivamente isso, mas a partir do momento que, inclusive, as hipóteses de cabimento já não são mais só aquelas que estão na Constituição, eu fiquei até em dúvida, né? Mas aí eu achei que o pessoal ia me matar se eu tirasse a reclamação do meu livro Ações Constitucionais. Aí o pessoal fala, meu, você está muito animado, já está escrito, deixa aí, né? Eu falei, bom, então eu vou deixar, né, para não arrumar briga. Mas aí eu fiquei me questionando, né? Não sei mais se ela tem uma fonte exclusivamente constitucional, pelo menos em termos de cabimento, com certeza não. E aí eu agora também fiz toda a revisão. Às vezes escapa uma reclamação constitucional, que é um vício, né? Que você fala Cara. tempo, mas eu prefiro também falar só em reclamação. É que historicamente a gente acabou frisando, né? Olha, tá lá na Constituição, tem uma função que não é aquela historicamente situada, mas eu, sinceramente, também prefiro falar em reclamação, simplesmente, né? Mas também não perco o meu sono, né, cara? Não vai mudar nada, tá tudo tranquilo. Se me disser reclamação constitucional, atendo. Se chamar sua reclamação, a gente atende também. Tudo em paz, tudo em paz. Aqui também. Agora, me diga uma coisa, meu amigo. Quando a gente vai falar sobre... vamos fazer um enfoque bem a respeito da reclamação e essa relação que ela tem com os precedentes, né? Então, acho que seria legal a gente primeiro definir, né, dentro do ambiente mais amplo das decisões, o que a gente poderia considerar como um precedente para daí começar o passo seguinte, né? Acho que sim. Eu acho que... E aqui é aquele drama, né, cara? Porque, assim... A gente tem que estipular, a gente está trabalhando com conceitos, é claro que a gente tem, por assim dizer, uma referência num texto normativo, que é o Código de Processo Civil, tem uma referência no texto da Constituição, naturalmente, mas ao fim e ao cabo a gente acaba estipulando. Tá? E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu escrevi o livro de reclamação, para problematizar mesmo o Código de Processo Civil, é estipular a distinção entre decisão e precedente. Então, acho que para a gente começar a história, teria que partir daqui. Acho que a gente pode até quebrar já um pouquinho, porque a gente vai certamente acabar discutindo aqui esse tema, né? Porque eu parto do seguinte pressuposto. Existe a decisão ela se refere a uma controvérsia particular. Controvérsia particular aqui eu estou me referindo a uma controvérsia que pode ser abstrata ou concreta. Abstrata porque é lei em tese, ou concreta porque envolve fatos, vamos colocar de uma maneira muito geral isso. E o que caracteriza a decisão é que ela contém um comando, né? Contém uma prescrição lá no dispositivo que vai reger essa controvérsia particular. Isso é decisão. Né? Bom, essa decisão, ela não se confunde com o precedente que eu eventualmente posso dela extrair. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho lá o nível da controvérsia particular. Né? Existe uma decisão que resolve essa controvérsia particular. A resolução dessa controvérsia particular está lá no dispositivo. Muito bem. Essa é a linguagem que todos nós estamos acostumados, né? Do relatório, da fundamentação, do dispositivo, que resolve uma controvérsia particular. O que a gente começou de uns tempos para cá a falar? Olha, não é só isso. Lá nas razões que constam da fundamentação, a gente pode usar agora a palavra justificação, mas lá nas razões da justificação, eu tenho algumas razões que são muito importantes, porque elas são aquelas razões necessárias e suficientes para solucionar uma dada questão. Eu vou generalizar, por assim dizer, essas razões, vou extrair, por assim dizer, e vou formar um novo enunciado. Então, veja que eu saí do nível da decisão. Eu estou num outro nível, que é o nível do metadiscurso, é um discurso sobre o discurso, é linguagem sobre linguagem. Para tornar mais claro, eu vou formular um enunciado sobre o enunciado da decisão. Bom, esse enunciado sobre o enunciado da decisão é o que todos nós conhecemos como ratio decidendi, ou holding, enfim, é o precedente. E aí aqui a gente começa o seguinte, bom, tudo bem, então decisão e precedente estão em níveis diferentes. Então agora a gente tem que se perguntar, e aí vem a segunda pergunta que, no meu juízo, é um pouco diferente, a gente tem que se perguntar se no direito brasileiro
os precedentes com força obrigatória, né? Se é que eles têm força obrigatória, que também é uma outra pergunta, mas eu vou assumir aqui que a gente que eles têm força obrigatória e a gente pode controverter isso depois. Mas se os precedentes que têm força obrigatória têm por conta de uma razão ligada à maneira pela qual nós praticamos o direito, e aí a minha resposta seria sim, o precedente tem uma força em função da teoria da interpretação que a gente adota, né? Minha resposta, ou C, que é uma resposta mais tradicional, mas que é bastante utilizada, ou C, os precedentes têm força obrigatória, ou uma força persuasiva diferenciada, porque o legislador, no artigo 927 do Código de Processo Civil, elegeu alguns precedentes como aqueles como têm uma força diferenciada e fez mais. No 988 ainda diz que tem um instrumento específico para fazer valer esses precedentes, que seria a reclamação. Então, colocadas essas questões dessa maneira, eu acho que a gente pode começar a distinguir. Mas eu começaria por aqui. Decisão não é sinônimo de precedente, né? Não dá para colocar as duas coisas no mesmo nível. Naquela live do Fred, né, eu até falei para ele ao vivo e tenho falado sempre que a gente pode conversar. Eu digo, olha, Fred, nosso problema aqui é que lá no teu curso, quando tu vai explicar precedente, que está muito didático, está muito bem, está tudo certo, tu coloca decisão, precedente, jurisprudência, súmula, tudo numa linha. E, a meu juízo, isso não está numa linha, isso está numa escada. Né? São coisas diferentes, são níveis diferentes. Eu vou abstraindo, primeiro eu abstraio da controvérsia, depois eu vou abstrair dos fatos, e assim eu vou chegar a decisão, precedente, súmulas. São sempre enunciados sobre enunciados. Né? E aí eu acho que a gente consegue distinguir decisão e precedente. Primeiro ponto. E depois a gente pode discutir, afinal de contas, qual é o caráter desses precedentes e quais são esses precedentes. E o que tu acha? Não. E aí eu queria saber disso também, né? Qual que é a sua leitura do 927 ou qual que é a abrangência dessa eficácia? Vamos começar. Vou expor para depois tu desconstruir, tá? Para a gente poder fazer um bate-bola de desconstrução. Bom, aí eu parto do seguinte pressuposto, né? Então, se o precedente ele não tem a ver com uma eleição do legislador, né? Mas, na verdade, ele decorre de uma outorga de significado ao texto a partir de um caso concreto, para deixar menos concreto o que a gente está falando. Né? Então, eu estou lá discutindo se livro eletrônico é livro para efeitos de imunidade tributária. Né? O Supremo decidiu esse caso, disse que livro eletrônico é livro e, portanto, eu não vou pagar, não vai incidir, não pode incidir tributo sobre o livro eletrônico. Então, eu tive um caso e, a partir do caso, isso foi julgado. Bom, na minha avaliação, o Supremo poderia ter apreciado esse tema simplesmente numa primeira turma ou na segunda turma. Não precisava ter apreciado num plenário. Né? Não havendo nenhuma fragilização dessa ratio, seria um precedente. Independentemente de estar no artigo 927, porque a força do precedente tem a ver com o papel da Corte Suprema. O papel da Corte Suprema é o papel de outorgar significado ao direito. É o papel de dar unidade ao direito e enriquecer o significado do direito. Bom, se isso é verdade, aí a gente passa para um segundo ponto. Então, eu posso ter precedentes fora da lista do 927, como na minha avaliação acho que tem, e vou dar um exemplo muito claro. O precedente formado pela Corte Especial do STJ, em embargos de divergência, por exemplo, que não está lá na lista do 927 e, inequivocamente, é um precedente na minha avaliação. E pode ocorrer de eu ter decisões tomadas naquela lista do 927 que não formam precedente. Porque, por exemplo, não há uma confluência de vários votos com o mesmo fundamento sobre uma mesma questão. Né? Então, eu tenho situações em que o legislador não conseguiu resolver o tema. Ele fez apenas indicações. Né? E essa questão das fundamentações, aí a gente teria uma decisão que seria potencialmente um precedente, mas concretamente não é. Porque, no final das contas, nenhuma das fundamentações conseguiu uma maioria para aquele resultado. Né? Exatamente. Eu vou ter decisão do caso, mas não vou ter precedente. Esse é o ponto central. Olha, se eu não tenho maioria quanto aos fundamentos,
ou unanimidade quanto aos fundamentos, não tem o precedente. Eu vou ter a decisão do caso. O ciclano vai ganhar do fulano. Tudo bem, o recurso foi provido, foi desprovido, e está tudo certo. É o que eu costumo dizer que é a tutela dos direitos em particular. Agora, formar a unidade do direito para a tutela dos direitos em geral, para eu ter uma orientação a respeito de como eu devo interpretar a legislação, isso eu não tenho. E eu acho que eu só tenho precedente quando eu tenho essa confluência de fundamentos. Isso é interessante, porque acontece, né? O pessoal acha que não, mas acontece. Né? Você tem lá o STF criando uma tese por 11 fundamentos. Aí não é uma tese, aí não... Pois é, uma solução para o caso concreto, né? É a solução para o caso concreto. E aí o que acontece, né, cara? Aí quando a gente volta, vamos supor, a gente tem que indicar para um cliente, olha, tu tem que te comportar dessa maneira. Bom, mas se tu vai olhar os fundamentos, vai olhar como é que foi analisada a questão, tu não tem como dizer seguramente o que foi decidido. Né? Tu não sabe o que foi decidido, porque os fundamentos são diferentes. E existem situações que são tão graves que tu não consegue sequer entender, não consegue sequer formular uma tese. Eu fui consultado num caso agora, entreguei parecer essa semana, em que foi julgado conjuntamente uma ADI e uma repercussão geral. O Supremo tem feito essa técnica para justamente dar uma abrangência maior, assim, extreme de dúvida de que a solução é aquela. O Supremo julgou a ADI, foi julgar a repercussão geral, chegou na hora de formular a tese. Não deu para formular a tese. Suspenderam o julgamento. Porque quando foram olhar o que de fato tinha sido julgado pelos votos, não fechava a conta. Vou retomar o julgamento na sexta agora. Então, por isso que eu acho que o conceito de precedente ele não é um conceito meramente formal do 927. Ele é um conceito material, ele tem a ver com a análise das razões que foram levadas em consideração para a solução das questões. E na prática isso faz toda a diferença. Né? E aí me surgiu uma questão que seria a seguinte: nós temos, né, porque sob a perspectiva da unificação do direito, que é tarefa dos tribunais superiores, eu consigo entender bem. Aí vem o CPC 2015 e cria precedentes que, segundo eles, serão vinculantes dos tribunais locais, no IAC, no IRDR. E aí, como é que a gente consegue extrair a mesma lógica? Não, né? Como é que... Não. E aí que tá, cara. Eu sinceramente, eu estou empenhado aí desde 2013, junto com o Zanetti, com o professor Zanetti, com o Marinoni, com o Sérgio, com o pessoal, e mais ou menos dizer o seguinte, olha, vamos tentar dividir o papel das cortes, né? O artigo 926, tu lembrou bem, ele diz, olha, os tribunais vão prover estabilidade, vão prover integridade, vão prover coerência, os tribunais. Mas a gente precisa distinguir, olha, existem cortes, que são as cortes de justiça, as cortes locais, os TRFs, os TJs, cuja função é solucionar o caso. Então, o que elas fazem? Elas usam a lei, usam a Constituição como um ponto de partida para chegar no ponto de chegada. O ponto de chegada é a solução do caso concreto. E aí o IAC, o IRDR, por assim dizer, são os meios pelos quais eu vou uniformizar, mas para chegar à solução do caso. Para enquanto eu não tiver um pronunciamento de uma Corte Suprema, eu ter um mínimo de uniformidade. Agora, as Cortes Supremas são diferentes. As Cortes Supremas usam o caso concreto não como fim. As Cortes Supremas usam o caso concreto como um meio, como um pretexto. Né? Eu utilizo o caso concreto como um meio para promover o fim, unidade do direito. Né? E aí eu consigo perceber claramente a distinção entre essas cortes. Né? E aí eu consigo ler o artigo 927 de uma outra maneira. O artigo 927 daí vai ter uma outra função. Quando eu tenho lá o IRDR, eu posso ler tanto como uma possibilidade de uma proibição de eu ficar litigando uma questão que já foi litigada, que já foi julgada, o collateral estoppel da tradição do common law. Posso ler como um meio de gestão de casos de massa, ou seja, um meio de aglomeração de questões, de agregação de questões, e como instrumento de tutela coletiva, né, como o Sérgio Arenhart faz, por exemplo. Posso ler o IAC como um meio de uniformização de uma questão potencialmente repetida ou importante.
mas não vou ler como precedente, né? Eu vou ler como um expediente de uniformização de jurisprudência, né? Ou como um expediente de coletivização de uma questão. É engraçado, né? Porque quando veio o CPC de 2015, muita gente viu no IRDR o sucedâneo da uniformização de jurisprudência. Na minha avaliação, o sucedâneo do antigo uniformização de jurisprudência é o IAC. O IRDR é uma maneira da gente tratar agora de casos repetidos, de questões repetidas, de uma maneira racional, né? E aí as Cortes Supremas ficam com o papel do precedente mesmo. Mas para isso a gente tem que reorganizar o sistema, né? E aí é o nosso papel. E nessa perspectiva, Daniel, a gente poderia atribuir essa característica que é própria das Cortes Supremas para as cortes locais em termos de direito local? Sem dúvida, estou de pleno acordo contigo. Então, porque qual é que é a lógica da Corte Suprema? A lógica da Corte Suprema é o seguinte: se eu tenho é um argumento meramente formal, né? Se eu sou competente para errar por último, eu sou a Corte Suprema. Então, Constituição Estadual, Corte Suprema, Tribunal de Justiça. Né? Direito Local, Corte Suprema, Tribunal de Justiça. Então, é um argumento meramente formal. Então, é a Corte que vai dar a última palavra, é a Corte Suprema. Às vezes a gente costuma dizer o seguinte: mas tu está sendo autoritário, tu está reduzindo o direito àquilo que os juízes dizem que é direito. Nada disso. Nós dois aqui podemos chegar à conclusão que o Supremo, que o STJ, se equivocaram no julgamento X, Y e Z. As Cortes de Justiça também podem chegar a essas conclusões. A diferença é a seguinte: a gente pode escrever um artigo, a gente pode criticar aqui, a gente pode, enfim, manifestar a nossa desconformidade. Na hora de dizer para um cliente, olha, como é que tu tem que te comportar, tu tem que dizer, olha, o precedente é esse. As Cortes de Justiça é a mesma coisa, os juízes de direito é a mesma coisa. Eles podem não concordar com as Cortes Supremas, mas eles devem acatar as Cortes Supremas. Eles podem fazer reserva pessoal, tentar desgastar o precedente, mas jamais deixar de aplicar o precedente. Com isso, a gente não está dizendo que as coisas estão sempre certas. A gente está simplesmente dizendo que, desde o ponto de vista metodológico, de como as coisas funcionam, do meio para chegar ao fim, essa é a maneira pela qual os tribunais vão administrar de maneira racional a justiça. Acho que esse é o ponto. E é interessante que você colocou do IRDR, né? Porque o IRDR, ele em tese, ele é todo programado como uma fase preparatória de um precedente que virá pelo Tribunal Superior. Né? É isso aí. E se a gente parar para pensar, a hora que o legislador ele dá o efeito suspensivo op legis para o RE e para o RESP, ele inclusive está avisando o seguinte: olha, esse teu precedente, entre aspas, vinculante local, ele nunca vai gerar efeitos. Porque nunca. Assim que ele for criado, ele já é ineficaz. Vem o RE e RESP, ele é substituído pelo acordo no Tribunal Superior. Então, fica realmente assim uma evidência, pelo menos, não sei se é evidência, mas um indício forte de que o IRDR ele tem sido muito mais utilizado com outros propósitos, né? Eu acho até na verdade, diminuir o número de RESP e RE repetitivo, né? Para fazer essa filtragem e depois levar um recurso só, né? Falar, olha, sobe esse aqui. E aí você decide e boa. Cara, é aí que tá. Eu acho que o RDR, ele aparece como um instrumento de gestão de casos de massas, né? É essa a função dele. E é interessante pelo seguinte: se a gente for olhar lá no final do dia, tá? O Supremo e o STJ, nas suas respectivas competências, acaba alterando uma orientação firmada no IRDR, tá? Jamais o Supremo e o STJ vão admitir que será possível modular efeitos, quer para modulação em controle, quer para superação para frente do precedente, porque algumas pessoas atuaram com base no IRDR. Jamais. O Supremo e o STJ são claríssimos no dizer o seguinte: olha, eu só modulo efeitos de decisões em face de um precedente meu. Jamais em face do IRDR. Isso, para mim, é um outro atestado muito claro, no sentido de que, olha, o IRDR não serve como precedente. Serve como uma poderosa ferramenta de concentração de esforços dos litigantes, de concentração de esforços dos tribunais, para que uma determinada questão possa ser solucionada de maneira molecular. Vamos colocar dessa maneira. Olha, e a sua tese aqui, ela resolve um problema, que é um problemaço do IRDR, né?
eu estava até fazendo uma live com a Sofia Temer, e aí ela comentou alguns resultados daquele observatório que a Faculdade de Direito da USP, né, coordenada pelo Camilo Zufelato, fez sobre o IRDR. 2016 a 2018, analisou aí cerca de 700 IRDRs e descobriu que em cerca de, acho que 23 IRDRs, não houve RE nem RESP. Né? Não havia na pesquisa a apuração para saber se aquilo era lei local ou se era uma lei federal, mas partindo de uma premissa que, sei lá, um caso desses fosse de lei federal ou constitucional, o caos está formado, né? Está formado. Tá formado. Agora, se adotar a sua tese, não está formado, né? Porque, na verdade, apesar do 927 e do próprio, eu não sei agora, não lembro de cabeça, há uma previsão lá no meio do IRDR dizendo que ele é vinculante também. Se ele, na verdade, resolve o caso concreto, e ainda que pretensamente cria uma tese, mas é uma tese relacionada à lei, à norma federal ou constitucional, ele não seria um precedente. Não, é isso aí. E sabe, cara, que assim, é exatamente esse o meu ponto. Aliás, adoro a Sofia, o Camilo, grandes figuras. O livro da Sofia é excelente sobre o tema também. Mas, assim, com toda a franqueza, eu tenho dito isso de maneira assim, muito clara, né? O que o IRDR faz, assim como o IAC faz, é uniformizar. Uniformizar para que eu tenha um tratamento molecular, no caso do IRDR, uniformizar para que eu tenha uma orientação sobre uma questão potencialmente relevante, potencialmente controversa, mas é uniformizar. Quem dá unidade é o Supremo e o STJ. Até acho que a terminologia dá para a gente mudar para grifar bem as diferenças, né? Precedente, Supremo e STJ. Orientação com agregação ou para efeitos de uniformidades locais, IRDR e IAC. Cortes de Justiça, solução do caso. Cortes Supremas, a partir do caso, orientação para a sociedade. Acho que esses movimentos acabam dando uma boa ideia. Não. E nesses estudos, Daniel, que você fez das Cortes Supremas e da reclamação, que você observou aí o papel das Cortes Supremas e a reclamação? E aí já no precedente. Aí é que as coisas começam a se conectar. Porque depois que eu saí das Cortes Supremas, né, foi em 2013, aí saiu a edição em 2014, 2017, eu escrevi um livro sobre precedentes, em 2016, né, que também saiu a edição em 2017 e 2018. Aí eu digo, bom, qual é o desenho do nosso código? Né? Qual é o desenho da nossa justiça civil? Qual é a justiça civil que a gente quer? Uma justiça civil em que os juízes e juízas, né, no primeiro grau, e as cortes de justiça tenham a sua atenção, julguem o caso concreto, e julguem bem, né, examinem os fatos, as provas, apliquem o direito, né, e o tribunal faça um controle sobre essa aplicação. Esse é o desenho da Corte de Justiça. E o Supremo e o STJ formem precedentes, bons precedentes, examinem bem as questões, sob todos os seus ângulos, mas não examinem 100 mil vezes a mesma coisa. Não tem o menor sentido. Então, o pressuposto é o seguinte: as Cortes Supremas têm que julgar menos para julgar melhor. Então, essa é a lógica da coisa. Julga menos para julgar melhor. Né? Bom, se isso é verdade, então eu tenho que dar um jeito de fazer com que elas possam selecionar os casos que vão julgar. No Supremo, está fácil, repercussão geral. Né? Inclusive, com as últimas modificações do regimento interno do Supremo, dá para dizer que não tem repercussão geral no caso concreto. Né? Essa é uma reivindicação do Barroso, que eu acho que vale a pena frisar também, que, ao fim e ao cabo, é uma aproximação ainda maior com o certiorari. É dizer, olha, é relevante, a matéria é transcendente, mas aqui não é o momento de enfrentá-la. Então, eu nego repercussão geral para o caso, né? Sem embargo de poder voltar a examinar esse tema num outro momento. No STJ, nós não temos na Constituição, como todos nós sabemos, um filtro como esse. Mas também todos nós sabemos que o STJ faz esse filtro de maneira informal. Né? Ele acaba, por assim dizer, escolhendo de uma maneira bastante assim, acentuada o que ele quer julgar usando o parâmetro da súmula 7. Né? Então, embora não tenha esse filtro, tem esse filtro. Né? Bom, a partir daí surgiu o seguinte dilema. Então tá, o Supremo e o STJ vão conseguir manejar suas pautas, né? Vão conseguir, por assim dizer, manejar
a quantidade de recursos extraordinário e especial que vão julgar. Muito bem. Aí vem o código e diz, pois é, mas toda vez que houver um precedente do Supremo ou do STJ violado pelas Cortes de Justiça ou por um juiz de direito, cabe reclamação. Cara, está instaurado o caos, né? Então, eu fecho a porta do extraordinário, fecho a porta do especial e abro uma porteira imensa da reclamação. É claro que não ia funcionar. Por isso que o Supremo começou a reafirmar sua jurisprudência antiga, no sentido de que só cabe reclamação quando há aderência estrita, né? Tu menciona bem lá nos teus livros. Só há aderência estrita. Bom, aderência estrita significa o quê? Significa que tem que ser tutela do dispositivo do caso. Foi por isso que no início do ano, no STJ, Corte Especial, a ministra Nancy Andrighi vai lá e vai dizer a mesma coisa. Olha, não cabe reclamação para tutela do precedente de 1927. Cabe para a decisão do caso. Os fundamentos pelos quais o Supremo e o STJ chegam a essas conclusões, na minha avaliação e com todo o respeito, né, não são os melhores. Então eu resolvi, digo, não, eu vou estudar isso aqui e estou convicto de que a chave do problema está na distinção entre decisão e precedente. Então a gente volta para o início da nossa conversa, né? A chave do problema está na distinção entre decisão e precedente. O que a Constituição fez? A Constituição, quando outorga competência, ela diz, olha, eu tenho competência para reclamação em duas hipóteses, né? Tá, tem lá da competência, que eu não vou tratar agora, mas eu tenho competência em duas hipóteses. Primeira hipótese, para fazer valer a autoridade da decisão do Supremo e do STJ. Cabe reclamação. E no caso do Supremo, eu tenho mais uma hipótese, que é a hipótese de fazer valer o precedente estampado na súmula vinculante. Então, eu tenho duas hipóteses, da decisão e do precedente estampado em súmula vinculante. Então, qual é a minha avaliação? Que quando o Código de Processo Civil outorga a possibilidade de reclamação para a tutela do precedente, ele extrapolou a autorização do artigo 102, inciso 1. Ele extrapolou, porque não havia autorização para a tutela do precedente, havia autorização para a tutela da decisão. Como a decisão é sempre de uma controvérsia particular, com a ver com o dispositivo, aderência estrita, para usar a linguagem do Supremo e da STJ, é essa a decisão, era essa autorização constitucional que eu tenho para reclamação. Como o Supremo é a extração das razões, é a generalização das razões para a formulação de uma norma, para essa situação eu não tenho autorização constitucional, como regra. Eu só tenho autorização constitucional para um precedente quando ele está cristalizado em súmula vinculante. É a única hipótese, né? Claro. E aí eu faço uma terceira distinção. Eu tenho o nível da decisão, eu tenho o nível do precedente e eu tenho o nível da súmula. A súmula não é nada mais nada menos do que um resumo do precedente. Enquanto o precedente tem os fatos lá, que vão por assim dizer como é que eu interpretei o direito, a súmula não tem os fatos. Assim como as teses, né? As teses também não têm os fatos. A súmula e tese é a mesmíssima coisa, do ponto de vista da técnica, né, processual. Então, o que eu tenho? Eu tenho apenas e tão somente autorização constitucional para tutela da decisão mediante reclamação e não tenho autorização constitucional para tutela do precedente em geral. O único precedente relevante que pode ser tutelado mediante reclamação é o da súmula vinculante. Então, eu concluo pela inconstitucionalidade daquelas hipóteses do 988 em que se prevê a possibilidade de reclamação para a tutela do precedente. Mas daí tu poderia dizer o seguinte para mim, Daniel, que foi onde eu e o Fred discutimos, tá? Pô, Daniel, mas olha, acho que tu tá extrapolando, porque decisão e precedente é a mesma coisa. Tu que tá me dizendo que não é a mesma coisa. Então, sim, eu não vejo essa distinção. E mais ainda, existe uma prática do Supremo Tribunal Federal, que todos nós conhecemos, de viabilizar reclamação para tutela do precedente
envolvendo liberdade de expressão, né? Que é a única hipótese em que o Supremo dispensa aderência estrita é para tutela da liberdade de expressão, né? Que é o precedente oriundo da DPF, né? Que julgou lá a lei de imprensa, que ele usa para decisão e usa do precedente dela oriundo. E para explicar isso, eu procuro mostrar que eu tenho que usar uma teoria da teoria da norma, né? Da derrotabilidade das normas, né? Uma teoria da interpretação em que eu digo basicamente o seguinte: olha, a Constituição só permite reclamação para tutela do precedente estampada em súmula vinculante, salvo se for absolutamente excepcional, se for absolutamente fundamental o precedente do Supremo que se quer fazer valer. Qual é a única situação em que o Supremo admite essa excepcionalidade em termos de valores fundamentais da República Brasileira? Uma só: liberdade de expressão. Mais nenhum. Então o Supremo só derrota a regra, não do 102, inciso 1, mas do 102, a linha B, sabe-se lá qual a linha que prevê a súmula vinculante, em uma única hipótese: liberdade de expressão. E aí, então, eu procuro construir a ligação entre decisão e reclamação. E concluo pela inconstitucionalidade do CPC quando ele liga precedente à reclamação. Agora, eu fiquei com uma questão aqui, bem pragmática, no final das contas. Até o próprio STJ fala isso, né? A ministra Nancy Andrighi, nesse julgamento da Corte Especial, ela fala isso, fala, olha, se a ideia da eficácia vinculante das nossas decisões é diminuir o nosso trabalho, não dá para a gente ficar aceitando as reclamações, porque, na verdade, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia e o tribunal ele vai continuar naquela desgraça tradicional. Mas aí eu fico me perguntando o seguinte: nós não temos uma cultura ainda, né, de precedente, de eficácia vinculante. Os próprios tribunais superiores, eles não nos dão bons exemplos, né, porque nem eles se respeitam aos seus próprios precedentes. Então, é algo meio pastoso. Então, há uma quantidade até considerável de desrespeito a esses precedentes em instâncias inferiores. E aí eu fico pensando, se a gente não der um jeito do dono do precedente colocar ordem na casa, a gente não corre um risco de, na verdade, ter uma eficácia vinculante para inglês ver? Não, essa é uma excelente pergunta, né, cara? E a pergunta que eu costumo dizer o seguinte, é do dia a dia, essa a gente tem que responder. Na minha avaliação, o meio para fazer valer o precedente no Brasil é o mesmo meio que eu tenho para fazer valer a jurisprudência na Europa, o mesmo que eu tenho para fazer o precedente na Inglaterra ou nos Estados Unidos. É a cadeia recursal, né? Eu acho que é bem importante ter presente isso. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo, para usar o exemplo clássico que está hoje no site do STJ, né, se nega a aplicar um precedente do STJ em habeas corpus, né, qual é o recurso que a parte tem para resolver isso? Não é a reclamação. É o recurso especial. Lamentavelmente, vão chover recursos especiais sobre a mesma matéria. O que eu acho que a gente tem que fazer, e acho que por isso que a gente está falando sobre isso, né, sinceramente, criar uma cultura do precedente, demonstrando que o precedente tem que ser aplicado não para gerir um montão de casos, né, não para facilitar a vida do Supremo do STJ, mas porque o precedente depende do precedente a promoção dos princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade. E, secundariamente, sim, nós vamos solucionar a pauta dos tribunais, vamos tornar os processos mais rápidos, tendencialmente mais rápidos. Mas, ao fim e ao cabo, o mais importante que nós temos aqui, o que está em jogo, é a igualdade, é a liberdade, é a segurança jurídica. E é um caldo de cultura que a gente precisa alimentar, né? Com esses debates, com escrever, com, enfim. Eu acho que a gente acaba tendo que fazer esse papel, que é um papel que não é para nós, né, velho? O sistema, essa cultura talvez não vá se criar para nós, mas para os nossos filhos, para as outras gerações, enfim. A cultura de que o precedente tem que ser observado, de que o recurso com isso vai ser evitado, que o processo com isso vai ser mais rápido. Não tem outra maneira, né? E eu acho que é importante também perceber que
não é propriamente um raciocínio aqui ad hoc, né, para o caso a caso. Todo direito envolve a análise de peculiaridades. Essa teoria da defectibilidade é uma teoria que está aí desde Hart. Né? Isso aí, o Hart examinou esse problema em 61. Né? Isso foi depois examinado pelo McCormick em 78. Isso são temas que já são maduros na teoria do direito. O Schauer, em 93, voltou à tona com esse tema. Só que a gente não costuma trabalhar uma consciência dessas ferramentas, mas elas estão lá no nosso dia a dia. Quando a gente diz que uma regra não se aplica porque a finalidade subjacente não se verificou, a gente está derrotando a regra. Dá um exemplo, né? Quando a gente diz assim, olha, não pode antecipar a tutela porque nos casos em que há irreversibilidade do provimento. Mas todos os dias a gente vai lá e antecipa a tutela quando há irreversibilidade em caso de alimentos, em caso de remédios. O que a gente está fazendo? A gente está derrotando a regra, porque é muito importante. É a mesma coisa que o Supremo faz em reclamação e liberdade de expressão. Ele derrota a regra porque é muito importante. O importante é apostar no quê? Na racionalidade dessa derrota. Né? É importante apostar no contraditório, na fundamentação, no ambiente em que eu possa obter segurança pela racionalidade do processo discursivo. E apostar na cadeia recursal como um meio próprio para fazer valer o precedente, deixando a reclamação, né, de lado para desempenhar suas funções, que eu acho que são outras, enfim. E eu estava pensando aqui, né? Claro, é até surreal, porque quando você conversa com alguém que vem de uma cultura já de eficácia vinculante, precedente arraigado, você fala, mas os tribunais não seguem o precedente do Tribunal Superior. A pessoa não consegue nem entender, né? Você tem que... Não, é verdade. A pessoa primeiro acha que é brincadeira, né? É como aquele diálogo que você fala, não, nossa, a Corte Suprema julgou 150 mil processos no ano. O cara fala, como assim 150 mil? Né? As pessoas não conseguem entender, né, a tragédia judiciária brasileira, né? Mas aí eu fiquei pensando, né, a questão recursal, né? A gente vai ter aquele problema porque a questão do controle, né, do julgamento de RESP, ERE repetitivo e de repercussão geral se dá pelo agravo interno. Então, ao não caber mais essa reclamação do julgamento do agravo interno, a gente está colocando uma confiança em especial nesse presidente ou vice do segundo grau, porque é esse, não é no tribunal de segundo grau, é esse cara, que não é ele também, né? A assessoria dele, que vai ter que ter a sensibilidade para perceber se, de fato, há um caso de distinção, uma má aplicação do precedente, aí, excepcionalmente, mandar o recurso, né? Para não precisar da maldita reclamação. Eu não tenho essa confiança, pragmaticamente, até porque eu sou de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, você faz chover, mas não faz passar um RE e um RESP. Mas eu estava pensando, bom, vamos imaginar que esse sistema ele funcione. Então, vamos imaginar que a cultura vai e a coisa vai. Fala, meu amigo, você quer reclamar, reclama pelo recurso, que nem no mundo inteiro, e deixa a reclamação com aquelas missões tradicionais. E é curioso, né, quando a gente estudava lá atrás, e a gente estudava essa hipótese que você colocou aí de violação à decisão, mas era assim, a hora que você acabar de falar isso, você virar por assim, gente, mas é a decisão concreta, não é o fundamento da decisão, né? Reclamação não serve para preservar a jurisprudência. Nossa, quantas vezes a gente já não falou isso? E aí vem o CPC 2015 e fala, não, isso tudo era uma ilusão, na verdade. Nós não só vamos fazer a reclamação ser caminho para impugnar violação a precedente, como vamos fazer de uma maneira até consideravelmente ampla. E aí vamos botar as coisas no lugar. Vamos voltar à nossa reclamação raiz, lá com aquelas duas hipóteses, com a súmula vinculante, que é essa via da Constituição, então, gostando ou não, certo ou não, não tem muito o que fazer. E aí eu fico pensando, né, naquela desgraceira que é a resolução do STJ, que foi criada a fórceps, né? Porque o STJ, a priori, não admitia a reclamação em juizado especial. Não, aqui, meu amigo, isso não cabe. Até que alguém foi reclamar lá no STF, dizendo, eu estou sem jurisdição aqui, porque estão violando o precedente do STJ, súmula, e eu não consigo chegar lá porque não cabe RESP, porque o colégio de recursão não é tribunal. E aí o STF falou assim, vocês podem começar a receber essas reclamações aí.
né? E o STJ, né, teve juízo, falou, bom, já que você mandou, então eu vou. Aí fez aquela resolução em 2009 e depois ressuscitou ela em 2016. Aí eu me pergunto, né? Porque, assim, quando ela surgiu, ela era uma anomalia total no sistema. Porque a gente dizia, olha, gente, reclamação não serve para preservar a jurisprudência, salvo no juizado, aonde escancaradamente a reclamação é usada como sucedânea do RESP. Tinha até prazo de 15 dias, né? Um negócio, sim, surreal. Mas dentro da ótica que você colocou, de repente essa resolução ela é o menor dos nossos problemas. Cara, olha só, eu acho que tu colocou várias questões interessantes, né, cara? Várias questões interessantes. Mas eu vou pegar essa resolução, porque esse para mim é um exemplo clássico, né? A Ellen Grace fez essa sugestão em obter dictum, né, no julgamento do Supremo, né, de que, olha, foi um debate com o Teori Zavascki, à época, inclusive, se eu não me engano. Olha, nós não vamos examinar isso extraordinário. Pô, o STJ que examine isso em reclamação. Foi um obter dictum, né? E aí o STJ foi lá, tomou para si, fez a resolução. Eu acho que isso exatamente é o risco do problema de derrotar regras quando essas regras acabam tendo um impacto sistêmico, né? Isso quem chama a atenção é Humberto Ávila, um livro muito interessante que ele lançou ano passado, Constituição, Liberdade e Interpretação. Né? Reproduzindo alguns esquemas do Shaw, ele vai dizer, olha, dá para superar regras? Dá, mas desde que não tenha um impacto sistêmico, né? Que seja uma reiteração de superações a ponto da regra não existir. O que o Supremo fez, o que o STJ fez, foi a revogação da regra. Né? Disse, olha, a partir de hoje cabe a reclamação para a jurisprudência. O que ele fez? Matou a regra. Não é que ele superou a regra, ele matou a regra. Então, a primeira coisa é que o legislador tem que resolver isso. O legislador, lá no sistema dos juizados, tem que dizer que cabe um recurso para o STJ para uniformizar e acabou. Ponto. Reclamação não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que colocar as coisas no trilho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que talvez que aquela tua primeira preocupação, que é sem dúvida alguma muito grave. Bom, Daniel, então tá. Então, como é que nós vamos fazer para chegar no Supremo e no STJ se não dá para chegar por reclamação, fazer valer o precedente? Tem um debate em paralelo, né, que é o debate da PEC da segunda instância. Né? O PEC do trânsito em julgado, PEC da prisão em segunda instância, como a gente quiser chamar. Tá? Nessa PEC, né, como a gente tem trânsito em julgado no segundo grau, a ação especial, a ação extraordinária, a ação rescisória, qual revisão criminal, qual seja o nome que a Constituição vai adotar, ela não vai ser interposta ou proposta no tribunal, na corte local, né? Ela vai ser interposta ou proposta na presidência do Supremo da STJ. Claro, a presidência do Supremo da STJ vai virar um exército, né, cara? Aliás, um exército de pessoas e programas de computador aí azeitados para poder fazer todo esse filtro. Então, porque a inteligência artificial naturalmente está atuando aí para essa admissibilidade. Mas o que eu acho que nosso sistema caminha, sinceramente, é para impor o trânsito em julgado no segundo grau e fazer com que essa ação especial, ou ação extraordinária, ou ação rescisória, ou revisão criminal, qual seja o nome que a gente vai colocar, seja proposta ou interposta diretamente nas Cortes Supremas, diretamente na presidência desses tribunais, e a partir daí se efetuam esses filtros. Na minha avaliação, é isso que vai acontecer. Sim, próximas cenas, tá? Ano que vem. Não, esse ano. Até porque tem eleição municipal. Ninguém está nem pensando nisso aí. O pessoal está pensando em eleição municipal. Mas é interessante, né? Porque a gente pode perceber o desestímulo claro, né, na interposição de uma ação rescisória comparada com a interposição do RA e do RESP, né? Tá, claríssimo. E é cultural, né? E mesmo nós, né? Quem nunca, né? Como advogados, não nos arriscamos à toa numa ação rescisória, né? Mas está ali já um RA e um RESP, mesmo com quase nenhuma chance de sucesso, faz parte do dia a dia, né? E aí, de fato, né, criando uma natureza distinta e a ideia do trânsito julgado antecipado, você vai acabar, não sei se imediatamente, mas você vai acabar criando uma cultura do desestímulo, né?
É, E você consegue, de repente, por essa medida, diminuir muito o trabalho dos tribunais superiores, mais ainda do que todas as técnicas que eles adotaram até hoje, que foi a repercussão geral, que foi a jurisprudência defensiva, que é uma política judiciária, né? Epa, peraí que aqui... dizendo meu filho, agora voltou. Eu faço as lives do quarto do meu filho, que tem a parede mais isenta da casa. Depois de eu tirar os minions, né, que estavam aqui, né, tirar os bichos que estavam aqui, aí fica mais isento. E aí eu acho que cria, né, um desestímulo e isso diminui, né, o trabalho, porque é incrível, né, Daniel? Há quanto tempo a gente está criando instrumentos para diminuir o trabalho dos tribunais superiores e nada funciona. Nada certo, cara. Sabe que é o seguinte, né, velho? Assim, tem que cortar na carne, assim, as coisas, né? Porque eu gosto de olhar para a Suprema... Quem lidera esse movimento no mundo é a Suprema Corte Americana, né? E foi dela que veio o exemplo, por exemplo, para os filtros recursais na Alemanha. Veio tudo da Suprema Corte Americana. E a Suprema Corte Americana resolveu esse problema muito cedo, né? Lá na origem, no início do século XIX, se chegava na Suprema Corte basicamente com o writ of error. O writ of error era basicamente o recurso ordinário, cara. Era o recurso para controle do caso concreto. O pessoal chegou à conclusão que não tinha como funcionar a Suprema Corte funcionando com o exame de todos os casos. Não tinha. Em 1923 vem o Bill of Judges. O que é basicamente o Bill of Judges? Era um ato, era um act, né, em que se dizia basicamente o seguinte: a partir de agora, a gente não vai mais conhecer writ of error. A Corte Suprema não vai mais atuar para controle de todos os casos endereçados. A partir de agora, a gente vai atuar com writ of certiorari. Ou seja, eu analiso quando eu vou julgar o caso e ponto final. Ponto final. E aí o que aconteceu? A Suprema Corte ela foi suficientemente esperta para se autoconter e dizer, olha, eu só vou analisar o que for realmente muito importante e quando eu entender que é muito importante. E desde 1923 resolveu esse problema. Mesmo quando a gente tentou resolver isso em 2004 com a repercussão geral, que também foi claramente inspirada, como a gente sabe, no certiorari, o Supremo ele não quis abrir mão do poder. Disse, não, eu vou continuar controlando, eu vou continuar julgando, eu vou continuar examinando os recursos ordinários. Não é o caminho. O caminho é a autocontenção e intervir quando realmente é muito importante. Na minha avaliação, a gente só vai conseguir realmente resolver essa dicotomia Cortes Supremas, Cortes de Justiça e fazer com que eu tenha um maior exame também integral do caso nas cortes locais e os precedentes mais examinados do ponto de vista do todo, quando a gente fizer essa cisão aí entre Cortes de Justiça e Cortes Supremas. Mas vai também ser algo custoso para a nossa justiça civil. Não, culturalmente é interessante que você colocou, né? A perda de poder, né? E de repente é até uma visão muito estreita, né? Porque não é uma perda de poder, é uma qualificação do exercício do poder. Claro! Se você pensar hoje o STF no Brasil e a Corte Suprema norte-americana, quem tem mais respeitabilidade, quem é uma corte lembrada, é um exemplo para o mundo? Não é o nosso STF, com certeza, né? Então alguma coisa deveria passar, né? Por esse crivo. E é interessante, né? Eu vi uma palestra do Barroso uma certa vez, foi até lá num encontro nosso, lá do Jornadas, do IBDP, em que ele falava, né, sobre o volume de repercussões gerais que estão esperando para ser julgadas e no ritmo que elas são julgadas, quantos anos elas vão demorar se o STF não fizer mais nada, a não ser julgar o que está lá parado, né? E aí ele todo preocupado, criando mecanismos para agilizar esse julgamento. Quer dizer, ficou muito... não deu certo. Não deu certo. Não, cara, mas e é isso. E eu acho que é o seguinte, a gente vai ter que dar uma solução para isso. O Barroso é um entusiasta, né, do Supremo criar a sua agenda. E quanto menos eu falo, mais atenção ao que eu digo, né? Esse é o princípio básico, né? Não é assim querer decidir todos os casos. Cada um tem que ser a sua esfera de decisão. O Supremo tem que falar de vez em quando e falar bem. Acho que é assim que a gente vai conseguir chegar lá. E a reclamação dimensionada nos termos da decisão e não do precedente é um elemento que promove esse fim, né? Promove o fim de autocontenção judicial, de autocontenção do Supremo.
Então eu acho que as coisas acabam fechando bem. É interessante porque a gente fica, né, a grande mídia em especial, né, quando fala dessa emenda constitucional, é a emenda da prisão do Lula, né? Parece que tudo está sendo feito por Lula ser preso, né? Na verdade, eles estão mirando lá, né, a esfera penal, e aí a Fazenda Pública ela vem com a ideia também, né? Porque aí para ela os reflexos são terríveis, então ela vem lá, não. A regra tem que ser isonômica. Bateu em penal, vai ter que bater no cível, né? E nós que não estamos nessa briga fla-flu, né? Porque é isso, né? Prisão em segundo grau, fla-flu. Fazenda Pública contra o contribuinte, o particular, fla-flu. E nós não estamos nenhuma dessas aí, né? A gente está pensando o seguinte: se realmente a gente conseguir um trânsito julgado da decisão do segundo grau, isso vai limpar a pauta dos tribunais superiores em curto prazo, curto ou médio prazo. Eu acho que é a última cartada, né, que a gente pode dar. Porque a gente tentou ação coletiva, a gente tentou repercussão geral, a gente tentou jurisprudência defensiva, mas aí também não vai, porque aí cabe o agravo do 1042, ou seja, chega lá de qualquer jeito. Então, alguma coisa precisa ser feita, você colocou bem, né? Eu acho que aí é uma boa alteração. Vamos aguardar. Aí é uma briga política boa, né? Porque envolve muitos interesses. No penal e no tributário, né? Na nossa aqui, ideia puramente processual. Mas o pessoal penal, eu tô até vendo o Cantege aqui agora, tá aí. Cara, vai chegar lá por revisão ou por habeas corpus, entendeu? O que vai ter é a dificuldade de eu ter a corte bloqueando antes. Eu acho que a gente vai ter, assim, a gente sempre vai desenvolver a técnica para chegar lá. Sempre. Aí vai ter a corte mesmo de dizer, olha, não, vamos com calma. Nós vamos examinar que é o que realmente tem que examinar. E aguardar. Né? A gente sabe que o que a gente faz não está dando certo. Então a gente precisa fazer uma coisa diferente. Né? Então a gente tem que começar a partir daí desenvolver os mecanismos. É justo. Bom, Daniel, tem mais um minutinho aqui para acabar a nossa live. Eu queria agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Foi um prazer revê-lo ainda aqui de forma virtual. E foi muito legal a sua exposição. O pessoal aqui elogiando demais. E eu queria deixar com você aí a palavra final, fazer um encerramento aí formal da live, agradecendo novamente. Pô, olha, eu só tenho a agradecer, Daniel. Foi muito bom te ver, fico muito feliz em te ver. Tenho acompanhado todo o teu sucesso, merecidíssimo. Dizer que tens aqui um amigo, um admirador. E vamos adiante, vamos para frente. Muito obrigado pelo convite. Valeu, meu amigo. Abração. Abraço, tchau, tchau.